Olá, eu sou o professor Sérgio Camargo, advogado especialista em concurso público, e durante essa semana tratei com vocês no Saber Direito sobre questões envolvendo o concurso público, o procedimento de bancas examinadoras, a participação da jurisprudência da Suprema Corte Brasileira e do Superior Tribunal de Justiça e como a doutrina brasileira vem entendendo a meritocracia do concurso público e na visão moderna de que é além de uma opção de recurso humano, mas muito mais uma política pública para materializar o princípio da igualdade em conformidade com a dignidade da pessoa humana e assim ajudar a consolidação no Estado democrático de direito. Então, como última etapa do Saber Direito, vamos ter agora o Saber Direito Responde, com a participação de ilustres colegas, alunos de direito, que vão nos abrilhantar com perguntas e dúvidas. Gabriel, e aí, o que você achou das aulas? Quais são as dúvidas que ficaram com você? Sim, professor. Atualmente há uma tendência de todas as bancas e todos os órgãos, enfim, toda a administração pública, em elaborar certames visando apenas o cadastro de reserva, não tendo vagas predestinadas para isso. Eu gostaria de saber qual é o posicionamento da jurisprudência com relação a isso, como isso funciona, se realmente é legal, é possível, se realmente é assim que deve funcionar. Obrigado, Gabriel. Olha só, pessoal. A questão do concurso público, ele recebeu um novo modelo a partir da Carta Constitucional de 1988, né? Como a gente teve a oportunidade de mencionar nos nossos 5 encontros desta semana, o concurso agora é uma política pública que ajuda a consolidar o Estado democrático de direito. Mas, infelizmente, não obstante essa moderna visão que o concurso assumiu a partir de 1988, ainda não tivemos publicado o Estatuto do Concurso Público, que seria uma norma que regulamentaria este procedimento administrativo de uma maneira a uniformizar o procedimento que as administrações públicas deveriam tomar. Então, todo o direito, o avanço acerca da meritocracia para a acessibilidade pública, ela surge grandiosamente com a participação da magistratura, da jurisprudência e mais enfoque na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Então, Gabriel, a gente teve, a partir de 2006, uma consolidação da jurisprudência aqui do STJ, no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas estabelecidos pelo edital estaria, então, superada a noção da mera expectativa do direito, passando-se a entender que o candidato teria direito personalíssimo, subjetivo, às vagas tratadas na norma editalícia. Por conta disso, as bancas examinadoras passaram a adotar uma nova premissa acerca do concurso. Passaram, ao invés de prever vagas para provimento imediato, a tratar o concurso para cadastro de reserva. Qual seria a ideia do cadastro de reserva? A administração, então, estaria se precavendo para, se durante a validade do concurso, na forma do artigo 37, inciso 3º, nos 2 anos prorrogável por igual período, ela poderia chamar ou não os candidatos aprovados. E isso se intensificou um pouco mais quando, em 2011, o Mato Grosso do Sul ingressa com recurso extraordinário de número 598099 no Supremo Tribunal Federal, que levou a magistratura do Supremo a entender que a orientação que o STJ já vinha dando desde 2006 era a mais perfeita ideia que o sistema protegia. Então, consolida-se a noção de que o candidato aprovado no número de vagas não tem expectativa, mas tem direito à nomeação em posse. E com isso intensificou ainda mais as bancas examinadoras a prestarem concurso apenas para o cadastro de reserva. Isso nem tem muito, Pedro, que ver com a questão do direito, é mais com a regra de Newton, né? A toda ação existe uma reação de mesma intensidade, igualdade e força, né? Então o judiciário agiu, aí a administração, de certa forma, reagiu, apenas cadastro de reserva. E aí você me pergunta, poxa, mas e a lei? Nos projetos de lei que tramitam 2002, no projeto de lei APL 74 de 2010, há previsão expressa de que não pode haver concurso apenas para cadastro de reserva. Então, a administração, por cada carreira em que ela estiver analisando a meritocracia do candidato, pelo menos uma vaga ela teria de prover de imediato. Porque, na verdade, essa já vinha sendo a orientação do STJ de 2008 em diante, que a administração não poderia, aspas, brincar, aspas, de fazer concurso e, para tanto, ela deveria, ao menos, chamar um candidato.
Com essa noção, você observa que nos últimos anos, a maior parte das bancas examinadoras realizam um concurso para uma vaga de provimento imediata e o restante para cadastro de reserva. Quais são os princípios que revestem a meritocracia no concurso público? A meritocracia, Adriana, do concurso público, ela está expressa no artigo 37, inciso 2. Ela identifica de uma maneira igualitária o sustentáculo da meritocracia é o princípio da igualdade, expresso no artigo 5º, inciso 1º, em que determina que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. A partir desta visão inicial, você subdivide o princípio da igualdade em impessoalidade e isonomia, que são os dois sustentáculos da meritocracia do concurso público, porque a escolha deve ser não pessoal e o tratamento deve ser isonômico, tratar igual quem está igual e diferente quem está diferente. Essa é a razão, Gabriel, por exemplo, que no esforço físico, o gênero feminino, por exemplo, na barra, ela vai ser convocada a fazer uma barra, enquanto o homem fará 5 barras. Por quê? Porque a natureza humana identifica no gênero feminino uma maior resistência física, enquanto no gênero masculino uma maior capacidade física. Então, de uma maneira isonômica, a gente está tratando quem está desigual de maneira desigual para quê? Para reigualar. Então, você tem a meritocracia por base à igualdade, através da impessoalidade e da isonomia, mas você também tem, Adriana, o princípio da moralidade, porque a administração, quando prevê o concurso público, tem que estabelecer regras objetivas, tem que estabelecer questões de concurso, não só na múltipla escolha, mas que apresentem a possibilidade de uma resposta objetiva. Qual é o fundamento desta ideia de moralidade administrativa? Para que se valorize um princípio maior, qual seja o princípio da dignidade da pessoa humana, no seu viés de ampla defesa. Então, se o concurso é estabelecido por regras objetivas, critérios objetivos, respostas objetivas, ainda que em questões discursivas, isso propicia ao cidadão a possibilidade de questionar a banca examinadora, a partir daqueles critérios objetivos, uma resposta ao seu questionamento. Então, você tem a isonomia, você tem a impessoalidade, a moralidade, a eficiência e o princípio também da ampla defesa. E aí, Pedro, qual seria aí a sua dúvida? Professor, relação, quando tiver um conflito aparente entre normas, no qual o edital do concurso tenha algum dispositivo que dificulte ou limite a investidura do candidato aprovado no concurso público e essa disposição esteja confrontando ou afrontando a Constituição Federal. O que prevalecerá? Perfeito. Obviamente que a pergunta, ela num primeiro momento é de fácil solução. No sistema adotado pela República Brasileira, em que o Estado de Direito, a partir da premissa até que o professor austríaco Jürgen Habermas estabelece, a supremacia da Constituição é o maior valor dentre as 5 características do Estado de Direito. Então, vai sempre prevalecer a Carta Constitucional. É claro que, dentro dessa prevalecência, pode haver a lei, pode haver o edital que preveja uma limitação. Por exemplo, massa corporal, altura, idade, é a questão do piercing e da tatuagem, mas a mera imposição de uma limitação sem a justificativa, princípio da motivação, ela torna o ato administrativo ineficaz. Então, você pode estabelecer regras limitadoras. Então, por exemplo, idade máxima para o ingresso na carreira de agente da Polícia Federal, 35 anos. Existe alguma pertinência, algum nexo causal entre a limitação imposta, máximo de 35 anos, e a causa que se pretende, o exercício funcional como agente da Polícia Federal? Sim, por quê? Porque o esforço físico é essencial a esta atividade funcional de polícia judiciária. E, por conta disso, seria legítimo estabelecer uma idade máxima para o ingresso na carreira, por conta da necessidade da robustez física. A mesma limitação, por exemplo, seria equivocada num concurso para o sistema Banco do Brasil, em que se preveja uma altura mínima de 1,70 m para o advogado. Não tem, Adriana, qualquer razão de ser que um advogado tenha uma altura mínima ou máxima, porque a robustez física dele não é um elemento de extrema relevância para o exercício funcional.
O que nós tentamos explicar ao longo das aulas dessa semana é que há possibilidade de limitações, mas essas limitações têm que apresentar alguma relação de causa e efeito com a função que será exercida. Ok, Pedro? E aí, Gabriel? Bem, eu queria saber aonde fica a meritocracia e se ela fica em um segundo plano com o fenômeno da terceirização, que vem acontecendo amplamente em toda a administração pública, né? Olha, Gabriel, essa é uma pergunta bastante relevante, porque você tem aí dois sistemas que tentam conviver mutuamente. Um sistema de direito privado, que trata aí das regras do direito privado do trabalho, e as terceirizações se inserem originariamente nesse ramo de direito, e de outro lado, um direito público administrativo, com regras de direito público, que tentam outras noções constitucionais, programáticas, de médio e longo prazo. Obviamente que o desafio que nós, colegas juristas, temos é a conformidade do sistema privado com o sistema público para que eles possam viver harmonicamente em convivência. Acontece que você tem, dentro da administração pública, dois núcleos. As administrações públicas de direito público, quais sejam a União, Estado, Distrito Federal, municípios, as autarquias e as fundações autárquicas. Mas nós temos também pessoas de direito privado. As fundações privadas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E aqui que remanesce o problema, porque essas pessoas de direito privado, elas não têm o vínculo estatutário como tem o servidor da Lei 8.112. São servidores trabalhistas. Então, estão ligados ao regime geral da consolidação às leis do trabalho. Então, para o setor privado, há a possibilidade de terceirizar. Só que você está falando de um setor privado, entre aspas, um setor privado que, na verdade, compõe a administração pública. Se perguntado qual deve prevalecer, certamente é a meritocracia do concurso público, porque é uma visão programática originada pelo Constituinte originário, que tudo poderia fazer, inclusive prevendo um sistema monárquico, como houve um plebiscito 5 anos após a promulgação da Carta Constitucional, e resolvemos mantermos o Estado republicano, presidencialista, mas ele poderia fazer tudo, e ele identificou a meritocracia do concurso como um valor maior. Entre meritocracia do concurso e terceirização, deve prevalecer o fenômeno do concurso público. O Saber Direito vai para um rápido intervalo, voltamos já já. E aí, pessoal, estamos de volta e vamos retornar às perguntas. E aí, Adriana? Professor, como é visto na jurisprudência dos tribunais superiores o sistema de cotas no concurso público? Olha, o sistema de cotas realmente tem sido um desafio à magistratura, aos juristas, aos concursantes, na verdade, a todo cidadão brasileiro, né? O regime de cotas, principalmente à etnia afrodescendente e aos indígenas brasileiros, é, na verdade, uma política pública de reinclusão destas minorias que, ao longo dos séculos, foram bastante massacrados dentro da sociedade brasileira. Eu venho sempre dizendo, e fiz esse comentário durante as aulas dessa semana, que existe uma dívida não só mundial, mas especificamente uma dívida brasileira com os negros africanos. Nós fomos a última nação da América a libertar os negros em 1888, já no fim do século XIX, enquanto, Gabriel, os Estados Unidos já tinham libertado os escravos 102 anos antes, em 1786. Então, o fato é, nós necessitamos de políticas que incluam a etnia afrodescendente após quase 400 anos de sufragar a liberdade individual desses indivíduos. Então, a cota, ela é necessária ao concurso público, a esta política pública. O grande questionamento que vem sendo feito, Adriana, é o modelo da norma. A lei, ela se manteve especificamente na autodeclaração. Então, qualquer cidadão que se entenda negro ou pardo, no momento da inscrição do certame, ele se autodeclara sob a etnia afrodescendente. Só que a gente vivencia uma situação curiosa, que o Código Civil Português de 1916, importado de Portugal, e obviamente não tinha como funcionar, porque um código europeu para um Estado americano realmente teve uma grande dificuldade. Foi responsável pela manutenção da submissão do gênero feminino à sociedade, a submissão, enfim, de várias partes da sociedade, negros, índios, os mestiços. E em 2002, com a vigência de 2003, veio o novo Código Civil. Eu faço o comentário pelo seguinte: no Código de 16,
A pretensão de boa-fé era boa-fé subjetiva. O que é isso? Você demonstrando a intenção de boa-fé era considerado, Gabriel, agindo de boa-fé. Só que o dito popular ele é perfeito. De boa-fé, o inferno está lotado dela. Tanto estava tão cheio que, em 2002, o legislador resolveu alterar o modelo e pretende a boa-fé objetiva. Não basta a mera intenção de boa-fé. Você tem que demonstrar efetivamente a boa-fé. Tarde demais, Pedro. Quando vem em 2002 essa mudança, a população brasileira já estava altamente envolvida, endemicamente, num sistema de corrupção que era herdado desde a monarquia portuguesa com a chegada de Dom João VI ao Brasil em 1808. Então, o papel não vai alterar o comportamento da sociedade de boa-fé subjetiva para boa-fé objetiva. E aqui no concurso público, como isso resvala? As pessoas querem passar no concurso. Elas estão havendo uma oportunidade para, aspas, se darem bem. Ah, eu sou negro. Ah, eu sou pardo. É só autodeclarar? Eu vou e autodeclaro-me negro ou pardo. E muitas pessoas não se encontravam nessa classificação, não pelo fenótipo, a aparência de ser negro ou pardo, ou mesmo pela ascendência. Isso foi discutido tantas e tantas vezes, até que recentemente o ministro Luiz Roberto Barroso identificou a lei, ela é constitucional. Ela não há que se questionar a constitucionalidade dela. Só que nós vamos perceber a etnia parda ou afro não pela ascendência, mas pelo fenótipo, pelas características da etnia negra. Então, você quer se candidatar como negro, você vai fazer a prova, você vai ser aprovado. Acontece que quando você passar pela comissão criada pela banca examinadora para avaliar o seu fenótipo, os membros da banca vão justificadamente, a partir das regras que sejam estabelecidas no edital, dizer ele é ou não, ele se enquadra ou não se enquadra no fenótipo afrodescendente. Então, aí você, de certa forma, modulou a noção de boa-fé que estava realmente enfraquecida. Então, a cota ela é importante, ela deve perdurar por algum tempo a mais, pelo menos mais uns 10 anos, como a própria lei diz, mas, obviamente, há que se ter um mecanismo de controle para evitar o exercício da boa-fé duvidosa de alguns cidadãos brasileiros. E aí, Pedro? Então, professor, um tema bastante discutido hoje em dia é sobre o exame toxicológico e psicotécnico. Como vem sendo abordado e pacificado na jurisprudência nos tribunais superiores esse tema? Não vem sendo pacificado. Por quê? Me perdoe a brincadeira. A questão do exame psicotécnico, existem diversos verbetes da súmula comum, tanto do STJ quanto do STF, que foram avançando. A mais recente entende que é legítima a avaliação mental psicológica do futuro servidor, mas que esta avaliação criteriosa de forma objetiva tem de constar não apenas no edital, deve constar da lei. Então, quanto a essa questão, ela está, de certa forma, apaziguada. A própria lei do Servidor Público Civil Federal, que é o Estatuto Geral sobre Servidor, a 8.112, ela tem um mecanismo lá, salvo engano, no artigo 14 ou 15, que identifica a legitimidade da administração de avaliar a psique do servidor. E se posso avaliar a psique do servidor, eu também posso avaliar a psique do candidato a servidor, não obstante o vácuo legislativo, a omissão do Estatuto do Concurso Público. Então, é legítimo, previsto na lei, espelhado no edital. Perfeito. O exame toxicológico, ele realmente apresenta um desafio um pouco maior, daí a minha brincadeira inicial, porque aqui a gente ainda não conseguiu conformar uma ideia unânime no judiciário. Até porque, muitas vezes, esse exame ele depende que o candidato abra mão da sua incolumidade física. Ele tenha que fazer o exame da urina ou o exame sanguíneo, que tem que receber uma injeção para isso. Então, realmente, a tendência é que a lei deva estabelecer o procedimento para avaliação se o servidor ou se o candidato está ou não em uso de psicotrópicos. Esta é a tendência, mas, infelizmente, a gente ainda não tem uma lei específica para essa situação. E aí, Gabriel, mais alguma pergunta? Bem, é incontrovérsia a importância do concurso público, na administração pública. Eu gostaria de saber, assim, há algum limite para a administração em agentes contratados pelo concurso público, pela meritocracia,
e agentes contratados pelos cargos de livre nomeação e exoneração. Se há algum limite na administração pública, se tem que estar equilibrada a quantidade de agentes de um e de outro. Olha, realmente nós temos na Lei de Responsabilidade Fiscal uma tendência a se limitar o número de servidores comissionados, mas infelizmente ainda temos uma certa heterogeneidade tanto na doutrina quanto na jurisprudência, né? Está tendo uma certa dificuldade em se delinear um limite entre o que é poder discricionário, o que é mérito administrativo, aquela conveniência ou oportunidade que o gestor deve ter no seu agir, e qual é o parâmetro que a lei deve impor ao administrador público, né? Porque, particularmente, eu acho salutar, principalmente aquele detentor do mandato eletivo, que foi pelo sufrágio universal, pela escolha popular, que no nosso sistema, infelizmente, é uma das maiores ferramentas de democracia, que é o voto, ele deve ter alguns privilégios, porque foi a escolha da população brasileira. Então, esse privilégio ele deve se manter naquela situação da gestão imediata. Então, você tem lá o presidente, aí os ministros, né? O governador e os secretários, você tem o prefeito e os secretários. O que a gente vem observando, e talvez a pergunta do Gabriel se paute nisso, é que a gente observa administrações públicas como a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que tem segurança em cargo em comissão. Você tem motorista em cargo em comissão, quer dizer, a má utilização de um benefício legítimo do gestor eleito. Você não pode proliferar os cargos em comissão a ponto de simplesmente inibir quase que na integralidade a meritocracia do concurso público, né? Eu acho que é importante a manutenção dos cargos em comissão para a confiança do gestor eleito, mas a lei deveria estabelecer um parâmetro limite para se evitar a manutenção do coronelismo, do favor-rei, do troca de voto, porque, poxa, você vê num órgão legislativo da cidade cultural do nosso país que mantém praticamente a sua integralidade por cargos comissionados é algo, no mínimo, curioso, né? E aí, Pedro, mais alguma pergunta? Em relação às funções de confiança, que são exercidas por servidor de cargo efetivo. Perfeito. E os cargos em comissão, porque eles são destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Porque a ideia central da noção de confiança, e é interessante a pergunta do Pedro, pelo seguinte: você tem na Carta Constitucional, quando da Organização do Estado, no título 3º, a previsão do capítulo 7º, que trata da administração pública. E a menção do Pedro sobre o cargo em comissão, ele se enquadra no artigo 37, inciso 2. Mas a função em confiança, no 37, inciso 5º. Existe diferença clara entre aquele que ocupa o cargo em comissão e aquele que ocupa a função em confiança. O cargo em comissão, ele, como está expresso na Carta Constitucional, Adriano, ele é de livre nomeação e livre exoneração. A autoridade administrativa nomeia aquele agente que ela achar apropriado para exercer a confiança da descentralização, da delegação da atividade que ele, gestor, tem, mas as funções de confiança, como bem colocou o Pedro, encontra-se no artigo 37, inciso 5º. E a palavra que ele utilizou é bastante apropriada, é para o servidor efetivo. Significa que não é só o concursado, é o concursado estável. Então, você tem o concursado estável, do 37.5º, que pode exercer uma função de confiança, mas ele também pode exercer um cargo em comissão. Livre nomeação e exoneração, eu nomeio quem eu quiser. Só que a função de confiança é só do servidor efetivo. A confusão que se faz é que em ambas situações, cargo, comissão, função e confiança, qual é o núcleo central de ambos? A confiança. A confiança da autoridade no agente, no servidor estatutário efetivo e no agente servidor comissionado. Por conta desta confusão, misturam-se as ideias, porque, na verdade, ambas situações deveriam ser para direção, chefia e assessoramento. Olha o vernáculo utilizado, direção. Ele está no alto cargo, ele é um dos longamanos, uma das pessoas, de extensão de braço do prefeito. E ele está num cargo em comissão, ou ele está numa função de confiança. Mas a minha opinião é que os servidores públicos deveriam ocupar
em maior parte, não só as funções de confiança que são exclusivas a ele, mas também aos cargos em comissão. Porque o extra-quadros, a pessoa que não está na administração pública, ele vai permanecer ali por 4, 8 anos. Ele não tem a mesma responsabilidade, o mesmo tino que o servidor da casa, que vai fazer uma carreira de vida, terá naquela função que ele exerce. Infelizmente, há uma certa confusão das duas relações e, na prática, prostituiu-se um pouco os cargos em comissão, que hoje atingem funções múltiplas, que não só de direção, chefia e assessoramento, que seria a essência dessa ideia, alcançando múltiplos cargos na administração pública, que, obviamente, não seriam essa visão de confiança, extra-quadros, que o cargo em comissão deveria ter. Já nas situações aí das funções de confiança, elas, em regra, têm se mantido aos servidores efetivos nas situações de direção, chefia e assessoramento. Então, a situação das funções de confiança, elas têm funcionado bastante bem. Ok? Bom, o Saber Direito desta semana se encerra aqui. Foi um grande prazer estar com vocês. Tivemos a oportunidade, em 5 aulas, de tratar dos temas pontuais sobre o concurso público, sobre as divergências de opiniões, não só das cortes superiores, mas também de tribunais de nosso país, a visão doutrinária. Tivemos hoje a participação dos nobres estudantes que trouxeram as suas dúvidas e os seus questionamentos. Ontem tivemos o debate, falamos da doutrina mais balizada do professor Sionil, do professor Rafael Oliveira, do professor Guilherme Penha, e gostaria de agradecer à produção do Saber Direito. Foi um imenso prazer estar com vocês e até uma próxima oportunidade. Eu sou o professor Sérgio Camargo, advogado especialista em concurso público, e até outra vez. Tchau, tchau. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.